primórdios do futebol, o nome de um clube foi sempre essencial para transmitir sua identidade e principalmente sua essência. Mas durante esses quase 2 séculos de futebol, muitos clubes tiveram que trocar de nome, seja por problemas internos ou até mesmo por conta de trocar de local. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Grandes clubes do futebol mundial que trocaram de nome e você nem sabia. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Botafogo Electro Club. Em 1904, no Rio de Janeiro, um grupo de estudantes quer criar seu próprio clube de futebol e escolhe o nome Electro Club. Só que esse nome durou apenas 2 meses. Foi a dona Chiquitota, a avó de um dos fundadores, que sugeriu algo mais ligado ao bairro, Botafogo Futebol Clube. Mais tarde, em 1942, a fusão com o Clube de Regatas Botafogo deu a origem ao nome atual, Botafogo de Futebol e Regatas. E o bizarro é pensar que isso tudo começou durante uma aula de álgebra, enquanto eles trocavam bilhetes. Quem diria que isso daria num clube tão grande? Newton Heath, Manchester United. Em 1902, na Inglaterra, Newton Heath quase faliu e sua sobrevivência estava em risco. Investidores entram em cena e rebatizam o clube de Manchester United. Hoje é um clube que não está nem tão bem assim, mas ainda assim é considerado como um dos gigantes do futebol mundial. E uma curiosidade é que as cores vermelhas que aparecem no escudo do Manchester United foram adotadas só depois, quando eles foram olhar para a bandeira de Manchester, da cidade da Inglaterra, e resolveram ser mais fiéis à bandeira da cidade. E o diabinho, que hoje é a marca registrada do Manchester United, só foi aparecer um pouco depois, quando eles olharam um time de rugby que fez muito sucesso na época, que se chamava Red Devils. E hoje esse é o apelido principal do time. Fluminense, Rio Futebol Clube. Em 21 de julho de 1902, os fundadores do Fluminense quase deram ao clube o nome de Rio Futebol Clube, mas perceberam que não representaria todo o estado. Então escolheram o nome Fluminense, do latim flumen, que significa rio. Tá, pode ser um quase, mas até os torcedores mais fanáticos do Fluminense não sabem que o clube quase teve um nome tão simples assim, totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Outra curiosidade é que o clube só foi se tornar tricolor oficialmente depois do ano de 1911, quando começou a se tornar padrão nos outros escudos, mas já tinha tido essa forma no ano de 1905. Wuxi Arsenal. No início do século XX, o Wuxi Arsenal, que era um time feito por trabalhadores de uma fábrica de armas, se muda de bairro e simplifica o nome para Arsenal. Mas antes disso, em 1893, eles tinham o nome de Arsenal. Uma curiosidade é que no escudo do Arsenal antigamente tinha 3 leões, e logo depois eles começaram a simplificar, botando apenas um canhão, e chegou no escudo que a gente tem hoje em dia. Atlético Mineiro Futebol Clube. Fundado em 1908, o nome original era Atlético Mineiro Futebol Clube, com a grafia em inglês, bem no estilo da época. Em 1913, o clube simplificou para Clube Atlético Mineiro, como conhecemos hoje. Até nos anos 40, a grafia Atlético, com H, como a gente vê no Atlético Paranaense hoje, por exemplo, ainda aparecia em uniformes e documentos, mostrando como o clube levou anos para se consolidar com o nome atual: Internazionale, Ambrosiana e Milano. A Inter de Milão foi fundada em 1908 como Futebol Clube Internazionale, mas durante o regime fascista na Itália foi obrigada a se fundir com um clube chamado Unione Sportiva Milanese e mudar de nome. Primeiro tentaram Milano, depois ficou conhecido como Ambrosiana Inter, em homenagem a Santo Ambrósio, padroeiro da cidade. Só após a Segunda Guerra Mundial, o clube recuperou seu nome original, Internazionale, que carrega até hoje. E agora é um clube que é gigante aqui no Brasil, voltando para o nosso país, a gente vai falar de um time que é tricampeão mundial e que é tricampeão da Libertadores. Você já deve saber qual é, né? Se liga, o São Paulo já foi chamado de São Paulo da Floresta, não necessariamente como o seu próprio nome, mas assim como um apelido. Pouca gente sabe, mas o São Paulo Futebol Clube tem uma história curiosa de fundação, que é da refundação. O clube surgiu em 1930 da fusão de 2 grandes nomes da época: o Clube Atlético Paulistano, que havia abandonado o futebol profissional, e a Associação Atlética das Palmeiras. Como o time mandava seus jogos no campo da Floresta, ficou conhecido popularmente como São Paulo da Floresta. Mas essa primeira fase durou pouco. Em 1935, cheio de dívidas, o clube praticamente acabou. Parte de seus jogadores e bens foram incorporados pelo Clube de Regatas Tietê. Só que a história não parou por aí.
No mesmo ano, em dezembro de 1975, ex-dirigentes refundaram a equipe recuperando o nome São Paulo Futebol Clube. Foi desse renascimento que nasceu o tricolor paulista que todos conhecem hoje, tricampeão mundial e dono de uma das maiores histórias do futebol brasileiro. Se a gente saiu de um tricampeão mundial, agora vamos para um time que disputou esse último Super Mundial e que estará no Intercontinental do fim do ano. O PSG é relativamente jovem, fundado em 1970, mas sua origem é curiosa. Na época, o Paris FC se uniu ao Stade Saint-Germain, dando origem ao Paris Saint-Germain Futebol Clube. Essa fusão transformou um time local em um gigante que hoje domina o futebol francês e se tornou mundialmente famoso. Nesse vídeo eu consegui te mostrar clubes que, por maiores que sejam, ainda assim passaram por grandes dificuldades e reformulações. Mas existem também diversos outros clubes que também passaram por isso eu farei a parte 2, em que terá grandes times do futebol mundial e também daqui do Brasil. Por exemplo, você sabia que o Flamengo também já trocou de nome? Não sabia, né? Então já fica ligado aí no canal que já vai sair. E esses tipos de vídeo exigem muito trabalho, esforço e pesquisa, por isso que eu demorei até um pouquinho para fazer esse vídeo. Mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para me dar uma força para que a gente continue produzindo esses tipos de vídeos se você realmente gosta. Então isso é tudo, pessoal. Valeu!